Bem-vindo, odontologia prática de hoje. Hoje eu vou te ensinar umas grandes dicas, tá? Sobre polimento e acabamento, tá? São dicas que mudaram muito o meu acabamento e polimento, tá? Então você vai evoluir. Hoje você vai evoluir no acabamento e polimento. Por quê? Porque eu vou te ensinar a você refinar o seu acabamento. Essa vai ser a diferença do seu trabalho para o trabalho das outras pessoas, beleza? Então se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo aí, vai me ajudar muito a cada vez mais eu me dedicar a trazer dicas totalmente práticas para você utilizar no dia a dia, beleza? Então como eu falei, eu vou passar umas dicas de ouro, tá? Para você refinar, ó, você vai refinar o seu acabamento em facetas, em resina, em dentes posteriores, beleza? Primeiro, vamos lá. Como você vai ter um polimento legal em facetas? Você tem que utilizar um bloqueador de oxigênio, tá? Eu geralmente utilizo o Power Block, que é da BM4. Ele é bem baratinho, rende, vale a pena o investimento para quem quer trabalhar com estética. Por quê? Quando você vai fazer o polimento, você fez o acabamento, vai fazer o polimento em uma resina que não teve o bloqueio do oxigênio na última camada, como ela não teve a polimerização ideal na última camada, ela não vai ter um polimento tão legal, tá? Por isso você tem que bloquear essa última camada para você fazer um polimento interessante e ela não manchar com o tempo, tá? E depois ainda eu vou ensinar umas dicas para polimento nas ameias. E bem nessa região, se você não bloquear, vai manchar com o tempo, beleza? Então é interessante você utilizar um bloqueador de oxigênio, tá? Então vamos lá. Como que eu defino a minha anatomia primária, que seria o formato do dente, né? Tá? Você pode utilizar uma broca diamantada, tá? Você pode utilizar uma diamantada, mas para você refinar, você terminou de fazer um acabamento com a broca diamantada, você vai refinar o acabamento, tem que ser com a multilaminada. Ah, mas multilaminadas ela não gasta o dente? Existe um segredo, você tem que não utilizar água para fazer acabamento com ela, ir cuidando para não aquecer o dente e você ir lavando ela. Então como que você faz? Você passou no dente a multilaminada, ela tem lâminas que vão impregnando a resina e ela vai deixando de funcionar. Então você liga a sua alta rotação, lava ela com a água, tira com a água, desliga a água, vai lá, faz o acabamento novamente. Lava ela, isso você vai utilizando totalmente as lâminas, faz muita diferença na hora do seu acabamento, tá? Eu faço isso quando eu estou removendo um bracket ortodôntico, tá? Então eu utilizo a multilaminada, sem água, vou vendo aonde está a resina, principalmente com a lupa a gente consegue ver bem, vou lavando minha broca e vou jogando um arzinho. Você pode ir até com a outra mão jogando um arzinho para não aquecer, porque aquece mesmo. Pode perguntar para o paciente, está esquentando? Um pouquinho. Está esquentando? Um pouquinho. Então pense para remover uma pecinha, está esquentando. Então por que na faceta não vai esquentar? Então você tem que ter um cuidado para você não ter uma falha adesiva aí, né, tá? Se você aquece muito, né? Você tem que ter muito cuidado. Beleza, então você delimitou a sua anatomia primária, tá? Depois você vai fazer anatomia secundária. Aí os discos de acabamento. Também, essa é uma grande dica. Eu utilizo disco de acabamento, tá? Disco diamantado. Mas ele é um disco diamantado. Então ele vai fazer curvas na hora de passar com o diamante. Então você está passando na última camada lá do dente, da faceta. E ele está fazendo riscos assim, ó. Então depois você vai passar a ponta de borracha. Ah, mas não está ficando tão lisinho. Ah, mas eu vou passar um disco com granulação mais leve. Não, você refina. Você pode utilizar o disco diamantado, mas ele vai fazer esses riscos, tá? Então você tem que refinar com a broca multilaminada. Ah, eu passei a multilaminada, ficou muito lisinho, mas daí o dente ele não é tão lisinho assim. Pois bem, aí vamos passar para um grande segredo, as vertentes, as ameias.
Então, na mesial e na distal, aquela vertente que sai da gengiva lá. Aquela área é lisa, é bem lisinha. Aquela área não tem textura, tá? Até porque para não ter um manchamento que eu falei. Então, primeiro eu vou ensinar você fazer as ameias. Você vai inclinar a sua broca praticamente em 45 graus, você risca e você vai igualando, fazendo o arredondamento daquela região. Você pode utilizar discos diamantados nessa área, puxando, né, ou saindo do dente de acordo para igualar a anatomia. Mas tem que ser de muito baixa granulação. Por quê? O dente tem que ter um arredondamento naquela área. Dentes nunca têm pontas agudas. Eu já falei isso aqui no canal. Eles sempre têm áreas arredondadas. Então você vai fazer um acabamento com áreas arredondadas. Ah, então eu não vou passar a broca ali para fazer textura, né? Não. Você vai utilizar ainda as multilaminadas, os discos de muito baixa granulação, se você quer utilizar nessa área. Vai utilizar tira de lixa de centro neutro, tá? E sempre fazendo um S. Como é um S? Você passou o centro neutro, não pode passar na meia onde tem um diamante, você vai gastar, e você vai fazer um S para fazer o acabamento. Então você vai puxar para um lado para cá e para um lado para mesial, o outro para distal, fazendo S, tá? Esse S vai fazer o arredondamento melhor daquela área, tá? E além do mais, depois que você passar muito bem com uma granulação maior e menor, vale a pena você perder tempo nessa área, vale a pena porque faz muita diferença no acabamento em facetas em resina. Você utiliza a pasta de polimento para você polir essa área aí e você vai ter um super brilho, tá? E eu vou passar uma dica no final do vídeo de um super brilho ainda, beleza? Tá bom, então nas ameias agora eu já finalizei. Vestibular, passei a multilaminada. Agora você pode fazer a textura. Você pode fazer a textura com brocas diamantadas agora. Pode. Ai, mas será que eu uso broca diamantada ou eu faço a textura com multilaminadas? Depende como era o dente do paciente e como é os outros dentes. Então, se você trabalha com lupa, você consegue ver que tem pacientes que têm mesmo canaletas na vestibular, com riscos. Sim, tem canaletas, mas você vai delimitar aonde você vai fazer essas canaletas. Como? Ó, vou fazer um risquinho aqui, mais ou menos, ó. Você vai fazer, se fosse no central, você vai fazer com um lápis, você vai riscar essa área aqui. Você pode até fazer alguns riscos aqui. E você vai com a multilaminada ou a diamantada, de acordo com o caso, você vai fazendo esse desgaste. Eu recomendo até você ir inclinando a broca. Você vai inclinando, ó. Você vai fazendo e vai inclinando a broca para palatino. Por quê? Porque daí você vai fazer a inclinação natural do dente. E aqui você pode até fazer uns risquinhos. Por quê? Porque depois você vai suavizar essas áreas. Se você passou a multilaminada, a diamantada, e ficou um pouco evidente demais, você pode utilizar a broca, as pontas de borracha para suavizar a textura que você criou. Esse que é o grande segredo, tá? Então, mas eu risquei demais. Nossa, mas risquei demais. Mas o dente dele tem textura. Beleza. Vou passar as pontas de granulação maior, mais intensamente. E como que eu faço isso? Você vai umedecer e passar essa ponta de granulação maior. E você, com a água e a borracha, você deve passar sem pressão. Você vai fazer movimentos. Por quê? Você vai criar praticamente uma pasta de polimento. Com aquela granulação que sai, você tem que ficar passando nessa área sem forçar, sem fazer movimentos rápidos. Com seu baixa rotação, você não pode acelerar muito. Por quê? Porque você está polindo. Pense em polir um carro. Você não tem que polir rápido. Eles vão polindo devagar. E assim que você vai ter um resultado legal. Aquele grumo que vai saindo de borracha junto com a água, tem que ter umedecido, vai criando uma pasta de polimento.
com aquela granulação. E aí você vai tendo um resultado legal, beleza? Depois você vai passar uma ponta de polimento com mais diamantes, que vai ter um resultado melhor. E para finalizar, como que eu finalizo? Olha, eu vou passar uma dica ainda, eu vou fazer um vídeo dos polimentos, polidores mais baratos do mercado. O última ponta, depois de passar todas as pontas, pasta de polimento, tudo, eu finalizo as minhas facetas com ponta de algodão. Isso mesmo, ponta de algodão em peça de mão reta. Veja lá na Dental para você comprar em torno de uns 10, 12 reais. Vale a pena, você vai passando devagar, você vai criar um super brilho, um super shine. Olha, vai abrir o brilho da sua faceta estética, tá? Que você vai ter um resultado incrível. E por isso você vai deixar o like nesse vídeo, porque hoje você aprendeu grandes dicas e agora é só você testar na prática.